Muito boa tarde a todos e a todas, pessoal. Estou aqui de novo agora para descrever como deve ser feita a atividade avaliativa dessa oficina pedagógica, que se chama Organart, justamente porque, como eu já frisei anteriormente, ela vai agregar os conteúdos abarcados lá na primeira aula, que é a aula revisatória do conteúdo de Química Orgânica, com uma proposta de atividade artística que eu vou passar para vocês agora. E acredito que fique mais clara a partir da prática e dos exemplos que eu vou trazer aqui. Então, essa atividade artística, ela vai ser feita relacionando os conteúdos dessa oficina com uma arte livre que deve ser desenvolvida por vocês. Então, vocês vão fazer essa arte utilizando um produto presente no cotidiano de vocês. Eu, no exemplo que eu vou trazer aqui em seguida, utilizei um talco daquele normalzinho que provavelmente todo mundo tem em casa, que é um desodorante para pés. E para realizar o meu desenho, eu utilizei esse composto. E aí vocês podem utilizar qualquer produto que vocês tenham em casa e que vocês gostariam de pesquisar ou conhecer um pouquinho mais sobre a composição dele. Seja, sei lá, um produto alimentício, um produto cosmético, um produto de higiene, o que vocês preferirem mesmo. E aí vocês vão poder fazer esse desenho de maneira manual ou digital. O exemplo que eu vou trazer aqui, que eu fiz manual, então vocês podem usar ele como exemplo. Mas eu já vi, né, na aplicação da metodologia de Kumbá, que bastante gente tem mais facilidade ou gosta mais de fazer as coisas de forma digital. Então, fica bem a critério de vocês nesse sentido. E aí o que vocês precisam fazer é ler o rótulo do produto que vocês escolheram, independente do que for, para identificar as substâncias que compõem esse produto. Ou então vocês vão pesquisar na internet a sua composição para vocês conseguirem identificar isso. E aí, a partir disso, quando vocês descobrirem os componentes desse produto, vocês precisam escolher dentre esses componentes um único e que esse componente seja necessariamente uma substância orgânica. E aí, nesse sentido, se for necessário, vocês podem pedir a nossa ajuda naqueles canais que a gente colocou ali na atribuição da atividade, no WhatsApp, na atribuição da atividade mesmo, pelo chat. Então, fica bem a critério de vocês. Mas precisa necessariamente ser uma substância orgânica. No meu caso, que eu fiz do talco, eu tinha, por exemplo, lá o carbonato de magnésio. Só que esse composto ele é inorgânico, então não seria pertinente eu trazer ele para aplicação dessa atividade. Aí eu escolhi o ácido benzoico, que é sim uma substância orgânica, e me auxiliou e eu consegui desenvolver ali a atividade em cima dele. Posteriormente, aí eu pesquisei as propriedades, a nomenclatura oficial, as fórmulas químicas dessa substância que é o ácido benzoico. E é a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a pesquisa a respeito da substância orgânica que é um componente do produto que vocês escolheram. Aí cada um vai fazer o seu. E sempre lembrando que aqui não pode rolar plágio, vocês não podem fazer o mesmo composto. A gente sabe que às vezes pode aparecer um trabalho que venha com o mesmo produto, por exemplo, mas com certeza os dois alunos sempre vão seguir para caminhos diferentes. Então, por favor, vamos ter a originalidade aí todo mundo para fazer essa atividade. E essa atividade ela vai valer um ponto na média trimestral desse segundo trimestre. E aí nos próximos slides eu vou trazer um modelo que vocês podem utilizar como base e o exemplo que eu fiz, que vocês também podem usar. E acredito que vai ficar um pouquinho mais claro de como vai ser a aplicação e o desenvolvimento dessa atividade por vocês. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui nesse modelo, eu espero que a atividade fique um pouco mais clara para vocês. Então, vocês vão realizar a atividade de forma manual ou digital. Para quem for fazer manuscrito, né, vocês vão fazer em uma folha sulfite aí na casa de vocês e tem que cumprir todos os requisitos que eu vou pedir aqui na frente e no verso, né? Vocês vão ver que tem um modelo frente e um modelo verso e vocês precisam preencher todos aqueles campos que vão ser solicitados. Para quem for fazer manual, a mesma coisa, vocês vão ter que montar um documento obedecendo todos aqueles critérios ali para conseguir atingir a nota máxima desse trabalho. E eles vão ser solicitados aqui dentro desse modelinho. Lembrando que esse modelo ele também vai poder ser impresso, caso alguém queira só imprimir ele, ele vai estar limpinho lá, para vocês só preencherem a partir desse modelo que vai ser apresentado aqui. Então, a gente tem aqui um modelo de frente, nesse caso aqui,
vocês, por exemplo, digamos que escolhessem um shampoo. No meu caso, eu escolhi o talco, que eu desenharia o talco. Digamos que vocês escolhessem um shampoo, então aqui nesse espaço que está desenhado a fazer um desenho que representa a sua escolha, aqui vocês desenhariam basicamente a embalagem do shampoo. E única e exclusivamente dessa forma, da maneira criativa que vocês preferirem. Sei lá, quiser fazer preto e branco, quiser fazer colorido, quiser fazer manual ou digital. Vai ficar bem a critério de vocês. E aí aqui vocês colocariam um composto orgânico que vocês descobriram lá no rótulo ou através da pesquisa de vocês que tem na composição desse shampoo que foi o produto escolhido. Então digamos que na composição do shampoo tivesse ácido acético, muito provavelmente não tem, é um exemplo bem tosco. Então aqui vocês escreveriam no lugar de composto orgânico ácido acético. E aí vocês pesquisariam qual é a fórmula estrutural e colocariam, desenhariam essa fórmula estrutural aqui nesse espaço destinado a isso. E também pesquisariam qual é o nome oficial para o ácido acético, ou, no caso de vocês, para o componente que vocês descobriram no produto de vocês. No caso do ácido acético é o nome usual para ele. A nomenclatura oficial da IUPAC, como eu mencionei lá na aula anterior, seria ácido etanóico, porque ele é formado ali por 2 átomos de carbono, por isso esse prefixo et. No verso, vocês precisariam dar uma aprofundada um pouco maior no composto que vocês escolheram lá na frente. Então, aqui no nosso caso, a gente escolheu o ácido acético. Então, qual é a função orgânica do ácido acético? Ácido carboxílico. Pelo nome vocês já conseguem reparar, mas pela fórmula estrutural vocês também conseguiriam visualizar isso. Mas no caso de vocês vão ter que identificar. Digamos que vocês escolheram um composto que tem 2 funções orgânicas diferentes ou mais, como por exemplo tem lá na lactose, que eu apresentei na outra aula. Na lactose a gente tem álcool e éter. Então aí vocês escolheriam uma dessas 2 funções orgânicas para estudar um pouquinho mais. Ou, por exemplo, vocês escolheriam apenas o éter ou apenas o álcool. E aí vocês colocariam aqui a fórmula genérica que foi apresentada lá no primeiro slide da primeira aula. Vocês colocariam a fórmula genérica. Então aqui vocês escreveriam: minha função orgânica é álcool, por exemplo. E aí aqui vocês colocariam a fórmula genérica dos álcoois. E aí, baseado no composto escolhido aqui na primeira parte, na parte da frente, vocês escreveriam as principais propriedades e as aplicações cotidianas do composto. Digamos que fosse o ácido acético, que eu mencionei aqui na primeira página. Então aqui vocês colocariam propriedades como ponto de ebulição, ponto de fusão, as características, se esse composto é sólido, líquido, é gasoso, a temperatura ambiente, se ele é solúvel, em que tipo de composto ele é solúvel, e informações desse tipo aqui nas propriedades. Além disso, as aplicações deles. Eu trouxe na outra aula as aplicações daqueles compostos, como a lactose, a vitamina C e tudo mais. Então aqui vocês colocariam. Por exemplo, no ácido acético aqui, a gente poderia trazer que ele é componente do vinagre, por exemplo. E aí vocês vão fazer baseado no composto que vocês escolheram, né? E aí aqui nesse último quadradinho vocês também precisam colocar a fonte de pesquisa que vocês utilizaram. Além disso, baseado naquela função que vocês colocaram aqui no meio, se fosse o ácido acético no caso, vocês colocariam aqui ácido carboxílico e sua fórmula genérica. Se fosse um álcool, vocês colocariam aqui o álcool. E aí esses 2 quadradinhos aqui, vocês preencheriam baseados na fórmula que vocês escolheram aqui. Digamos que fosse a função química dos álcoois. Então aqui vocês colocariam algumas das aplicações que a função química dos álcoois tem, ou dos ácidos carboxílicos. Então vocês vão pesquisar aí as principais aplicações dessa classe de compostos e colocar aqui nesse campo, escrever mesmo. E aqui na nomenclatura a mesma coisa. Vocês pegariam um ácido etanóico ou ácido acético que vocês escolheram e colocariam a nomenclatura oficial dele aqui. Além disso, vocês pegariam mais um composto. Digamos que a gente se mantesse aqui dentro dos ácidos carboxílicos, vocês poderiam pegar um outro ácido carboxílico, por exemplo, o ácido propanoico, e colocar aqui o seu nome e o nome oficial, né, desse composto e o seu nome usual, por exemplo. Mas se for, por exemplo, cetona, aldeído ou qualquer outra fórmula ou classe de compostos, vocês poderiam colocar aqui um outro exemplo que não fosse aquele que vocês já tinham utilizado lá na primeira página da atividade. E basicamente seria isso que vocês teriam que fazer na atividade.
Eu vou trazer agora o meu exemplo para que isso fique ainda mais claro. Então, pessoal, agora eu vou trazer o exemplo que eu fiz utilizando um talco que eu achei aqui em casa e foi o composto que eu decidi pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Aqui vocês vão ver que não é necessário seguir exatamente à risca o exemplo do modelo que eu trouxe anteriormente. Vocês podem, de maneira livre, fazer o desenho da maneira que vocês preferirem, desde que todas as informações solicitadas estejam presentes aí na atividade, no trabalho de vocês. E também vocês vão descobrir que eu sou um péssimo desenhista. Tudo bem que eu escaneei o trabalho para trazer aqui para vocês, mas vocês vão ver que eu não sei desenhar muito bem não. Aqui então eu desenhei o tênis pé, momento publicidade, que foi o composto que eu escolhi para fazer essa atividade. E aí então aqui eu coloquei a fórmula estrutural do ácido benzoico. Eu peguei a embalagem do tênis pé e aí eu li a composição dele e descobri que lá tinha o ácido benzoico. Então foi esse o composto que eu escolhi, por isso escrevi o nomezinho dele aqui e a sua fórmula molecular, que é C7H6O2. E aí eu coloquei aqui a sua fórmula estrutural depois de pesquisá-la. Então é esse o caminho que vocês precisam seguir, mais ou menos do jeito que eu coloquei ali. Então vocês podem fazer assim como eu fiz, de maneira livre, né? Bem do jeito que vocês acharem pertinente e gostarem mais da forma criativa que vocês optarem. Ou se vocês quiserem, basicamente vocês podem seguir à risca aquele modelo que eu trouxe ali anteriormente no slide anterior. Então agora, pessoal, para finalizar a nossa atividade, vocês vão fazer o verso onde vão constar as principais informações que a gente precisa para a avaliação dessa atividade. Aqui vão ter as características, as propriedades e curiosidades do composto orgânico que vocês escolheram a partir do produto lá na primeira parte. Então aqui, por exemplo, no meu caso, eu fiz baseado no ácido benzoico, que foi o composto que eu escolhi a partir do meu talco. Como o ácido benzoico é um ácido carboxílico, então aqui eu escreveria a função orgânica ácidos carboxílicos. Eu esqueci de escrever aqui, mas vocês precisam fazer isso na hora que estiverem realizando a atividade. E aí aqui eu coloquei a fórmula genérica dos ácidos carboxílicos. O C conectado por simples ligação é uma hidroxila, com uma dupla ligação com um carbono, e aqui conectado a um radical orgânico, perdão. E isso aqui é característico da função química dos ácidos carboxílicos. Então, basicamente, é isso que vocês precisam fazer no centro. Esses dois quadrantes laranjas aqui dizem respeito às informações sobre o ácido benzoico, que é o componente que eu escolhi lá na primeira parte da atividade. Então, aqui eu trouxe algumas das propriedades do ácido benzoico, como, por exemplo, o seu estado físico na temperatura ambiente, pontos de fusão e ebulição, a solubilidade dele em diferentes compostos, no que ele é solúvel, né? E trouxe aqui uma característica importante baseada naquele talco, que é a sua capacidade antimicrobiana. Aqui já fica uma pulguinha atrás na orelha, né? E pensando aí, então faz sentido realmente ele ser componente de um talco. E algumas das aplicações também desse ácido benzoico. Ele é utilizado tanto na indústria alimentícia para conservação de alimentos, quanto na farmacêutica para produção de cosméticos e medicamentos antifúngicos. E é que faz todo sentido, né? Como o pé ele fica ali dentro do calçado em uma temperatura geralmente muito alta, é importante que tenha alguma substância que seja antifúngica para evitar justamente o crescimento de micróbios e fungos durante quando você está utilizando um sapato fechado, né? Então faz todo sentido e é esse o caminho que a gente gostaria que vocês seguissem, conseguissem identificar alguma propriedade ou alguma aplicação do composto que vocês escolheram e atrelar isso à utilização dele naquele produto que vocês escolheram, né? Justamente para essa atividade ter um pouco mais de significado. E aí aqui nesses dois quadrantes verdes são informações seletivas à função química, não necessariamente ao composto escolhido, mas à função química dos ácidos carboxílicos nesse caso, mas digamos que vocês peguem aldeídos, vocês vão colocar as informações referentes a aldeídos ou a qualquer outra função química escolhida. Aqui no meu caso, eu trouxe onde o ácido benzoico pode ser escolhido, pode ser encontrado, na verdade, né, aqui algumas frutas. Ele também pode ser encontrado
nessa árvore chamada benjoeiro, que é uma árvore característica de alguns países asiáticos. E também trouxe a aplicação dos ácidos carboxílicos no geral, como por exemplo em vinagres e perfumes. Aqui eu trouxe também a nomenclatura. A nomenclatura oficial para o ácido benzoico é realmente ácido benzoico ou então ácido benzênico carboxílico. Aí o PAC também admite esse segundo nome aqui. E aqui eu trouxe um outro composto de ácido carboxílico. Nesse caso eu trouxe o ácido acético. Mas digamos, sei lá, que você está trabalhando com a propanona. E aí aqui você vai precisar trazer o exemplo de outra cetona, né? Porque a propanona faz parte da classe química das cetonas. Aí aqui você poderia trazer, por exemplo, a butanona ou algum outro composto que faça parte da função química que você está trabalhando aqui. E aí é que eu trouxe o nome oficial do ácido etanóico e também alguma característica aqui dele, né? Ele tem um sabor azedo, um cheirinho irritante e é encontrado no vinagre. Então, basicamente é isso que vocês precisam fazer, galera. Vocês podem vir atrás da gente para trazer qualquer dúvida a respeito da aplicação dessa metodologia. E acho que ficou bem claro agora com esse exemplo que eu trouxe aqui. Mas qualquer dúvida a gente está à disposição para auxiliar vocês aí. E boa confecção, a gente espera receber trabalhos aí bem ricos e criativos de vocês. Mãos à obra, pessoal!